Bom, pessoal, tudo bem? Professor Vitor falando, pessoal do segundo A do ETC. Bom, gente, espero que vocês estejam todos bem, vocês, seus familiares, e que todos aí vamos, na medida do possível, né, cumprindo as regras aí de isolamento, e essa volta às aulas aí que vai acontecer agora, essa semana. E a gente ainda não pode voltar presencialmente, então a gente vai dar início aqui a algumas atividades online. Então, essa aula é uma videoaula e eu vou depois, a gente vai ter vários canais para nos encontrarmos, né? O vídeo, ele vai ser uma fonte para você assim, você vai fazer uma atividade. Aí você quer mas nossa, que aula que eu vou olhar? Por exemplo, na sala você tem lá, você copia a lousa e se você precisa você vai lá e consulta. Então, como a gente não está nesse momento presencial, eu vou deixar disponível para vocês videoaulas. Então, sempre quando vocês precisarem, você volta e consulta essas aulas que ficaram gravadas, tudo bem? Depois eu oriento no grupo de WhatsApp como é que vocês vão acessar a aula. Vamos, para a gente não perder o foco aqui, tá bom? Bom, gente, já dando início à nossa aula, vamos lembrar que enquanto a gente teve momentos presenciais, eu comecei com vocês a matéria do ano, o estudo das soluções. Então a gente vai dar sequência a essa matéria. Quem estava na nossa última aula presencial, penúltima na verdade, porque a última a gente estava ali em 6 pessoas apenas e eu não fiz nenhuma atividade nova. Então alguns não estranhem, mas essa matéria você já deu, professor. Não, realmente. Só que assim, já vai para praticamente aí um mês de aula, né? Um mês sem aula, perdão. E nós, há não sei quanto tempo, revisitou essa matéria. Então, assim, para não ficar aquela coisa vaga, gente, faz atividade e me entrega e se virem, então a gente vai retomar nossa última aula, o assunto da nossa última aula, tudo bem? Bom, algumas coisas eu não coloquei no vídeo, mas vocês têm no caderno de vocês. Então vamos lembrar primeiro. Eu vou marcar aqui para vocês. A gente começou o ano falando disso aqui, ó. Soluções. O que são soluções? Então, solução é o nome que a gente dá para toda mistura homogênea, certo? Então, a gente discutiu o que é mistura, quer dizer, sistemas que tenham duas substâncias ou mais, e um homogêneo é aquilo que visualmente ele parece uniforme para você. Então, a gente usou muito na sala o exemplo da água mineral. Eu até peguei garrafinha de colegas no dia, não sei se todos estavam presentes, mas a água, né, a água do bebedouro, a água da torneira, a água mineral, ela é um exemplo de mistura homogênea, porque ali você não tem só água, você tem água, minerais. Se for a água da torneira, ela tem minerais, tem cloro, tem flúor do tratamento, mas então ela é uma mistura. Mas quando você olha para ela, você enxerga apenas um líquido incolor, então ela é homogênea. Então ali é um exemplo de solução. Aí nós temos aí soluções entre líquidos, né? Por exemplo, o álcool hidratado. Nós temos soluções sólidas, né? Como por exemplo o bronze, que é cobre, está, enfim. Sem a gente entrar em muito detalhe aqui, porque é uma matéria que a gente já viu e peço que vocês revisitem o caderno de vocês das primeiras aulas do ano que nós tivemos. Tá? Depois, nós trabalhamos o conceito de solubilidade. Então eu falei muito com vocês do exemplo do achocolatado no leite, né? A gente pega um copo de leite, um Nescau, um Toddy, né, que são marcas, enfim, vamos falar achocolatado no geral. Então, um copo, vamos pôr aí em torno de 200 mililitros, né, 200 ml, um copo americano. Uma colher de achocolatado você dissolve bem, duas você dissolve bem, mas acima disso é aquela sobra que não consegue ser dissolvida. Então a gente chamou esse limite que as soluções apresentam de capacidade de dissolver, ele chama solubilidade. Esqueci de uma coisa nessa minha revisão.
A substância que dissolve as outras é o solvente. Então, no exemplo anterior da água mineral, a água é o solvente. Os minerais estão dissolvidos na água, então os minerais são soluto. Nesse exemplo do leite, o solvente de verdade é a água. Mas vamos simplificar, tá? Vamos pensar assim, o leite é o solvente e o achocolatado é o soluto. Eu esqueci de falar disso. Então a solubilidade é aquele limite. Quer dizer, eu tenho um copo de leite, então no máximo eu vou conseguir dissolver 2 colheres de achocolatados. Né? Se eu ultrapassar de 2, o excesso não dissolve. E aí ele vira uma mistura heterogênea e não é solução. Ele passa a apresentar o que a gente chama em aula de corpo de fundo. Também você já tem isso no caderno, tá bom? E aí, gente, quando a gente fala, e nós trabalhamos também nessa aula, uma solução que tem muito soluto, ela é concentrada, uma solução que tem pouco soluto, ela é diluída. E aí em aula eu dei o exemplo de um café, né? A gente vai preparar um café, você pode preparar um café mais forte ou mais fraco. Mais forte quer dizer mais concentrado, você põe mais pó. E mais diluído, ele está menos concentrado, você põe menos pó. Né? Mas tirando solubilidade, mais forte ou mais fraco, a gente não tem medida. A gente está sem números. Então essa aula de hoje, que fala de concentração, qual que é a função da concentração? Te dá essa medida. Quanto que uma solução é mais forte, quanto que ela é mais fraca, em número, correto? Então vamos dar sequência aqui. Então, a minha fala anterior abre o segundo slide aqui para vocês. Então, deixa eu marcar aqui para ir facilitando a minha vida. Tá? Concentração. Então, atenção a isso aqui, ó. Ela é uma relação, tá? Como assim uma relação? Quer dizer, matematicamente falando, porque a ideia de concentração de soluções é a gente apresentar o quanto uma solução tem mais soluto ou menos soluto, tá? Mas não é simplesmente mostrar um soluto, é uma relação entre soluto, tá? E solução, tudo bem? Então, por exemplo, eu compro no mercado, vou falar a marca aqui, tá? Um suco Maguari, que é concentrado. Você não abre a garrafinha desse suco concentrado e toma direto. Você tem que colocar no recipiente e completar com água. Então, na embalagem está muito forte, muito concentrado. Quando você prepara para beber, você enfraqueceu, você deixou ele mais diluído, ele está menos concentrado. Mas, como eu disse, dar a medida é o nosso papel da aula de hoje. Quanto vale essa concentração? Tá? Então, é uma relação soluto e solução. Então, no suco concentrado, tem muito soluto naquela garrafinha. Se você tomar, ele é muito forte. Você não vai conseguir nem engolir. Mas quando você prepara, você diluiu, você diminuiu a quantidade de soluto, você colocou mais solvente. Então a sua solução ficou mais fraca. Então essa relação entre números é a medida de concentração. Só que esse número nós temos várias maneiras de apresentar. Então nessa sequência eu vou passar para vocês 4 dessas maneiras, mas nessa videoaula nós vamos falar apenas de 2, daqui a pouco eu falo quais são. Então, primeiro, o título. Tá? Apareceu um Tzinho aqui, mas é que o próprio programa desconfigurou a letra que eu coloquei, mas é a letra tal, aquela letra do trabalho da física. Depois, uma resolução do exercício, eu mostro essa letra melhor. Tá? Então, o título, tá? Aí você fala assim, mas título, que nome estranho. Não é tão estranho assim, principalmente nesse momento agora. Tá? Porque a concentração de título, que a gente chama em química, repara nesse símbolozinho aqui da matemática, que você já conhece, é o símbolo da porcentagem. Então a ideia é mostrar a concentração do soluto naquela solução em porcentagem. Por que eu falei que nos dias de hoje está trabalhando muito com essa medida? O próprio álcool gel. Eu tenho um exercício resolvido aqui, a gente vai fazer ele juntos daqui a pouco. O álcool gel que você deve usar na higienização das suas mãos, tá? É o álcool 70. Então, tem gente que tem comprado um álcool com uma concentração mais baixa, não adianta, tem que ser o 70. 70 o quê? Esse 70 é por cento. Tá? Então, esse álcool 70, que tem sido falado nesses tempos de Covid-19,
70 vem de 70%, que é uma concentração, é um título, certo? Outra concentração também é a chamada concentração comum. É quando a gente trabalha com a relação soluto-solução em grama por litro. Essas duas serão as duas medidas de concentração dessa aula de hoje. Eu vou apresentar mais algumas aqui, mas que não serão trabalhadas na videoaula de hoje. É assunto para mais tarde. A molaridade, que é quando a gente usa a unidade mol por litro para representar. A unidade partes por milhão, que a gente abrevia por ppm. E a unidade partes por bilhão, que a gente abrevia por ppb. Então essas três últimas a gente não vai tratar na videoaula de hoje, tá correto? Então, dando sequência aqui, vamos ao título. Tá? Então, título é aquela medida de concentração que mostra a relação soluto-solução em porcentagem. E nós temos duas maneiras de representar essa porcentagem: em massa ou em volume, correto? Eu vou apresentar para vocês duas fórmulas, mas é importante que vocês entendam que elas são a mesma fórmula. Só que depende se você vai trabalhar em massa ou em volume. Quais são elas? O título em massa. Aí, gente, eu queria chamar a atenção, ó. Tá vendo essa letrinha aqui, ó? Essa é a letra tal do grego, é ela que simboliza o título, tá? Mas, assim, apesar de eu dar um destaque na letra, não se preocupe, tem que decorar a letra. Você pode resolver o exercício mais tarde, por regra de 3, e a letra vai ser indiferente. É importante você representar a medida correta. Então, repara aqui, ó. Massa de soluto dividido pela massa de solução. Tá? Lembrando que quando eu chamo solução, solução é a mistura. Então a mistura envolve soluto mais solvente. Em cima da conta, uma fração, só o soluto. Tá? Repara o seguinte, você quando fizer a divisão, você vai ter uma decimal, porque o número de baixo ele sempre vai ser maior que o de cima. Então você vai ter sempre uma decimal. Aí você não vai, quando você resolver a conta, você não vai obter a porcentagem direto. Então, para você dar resposta em porcentagem, você pega teu resultado e faz vezes 100. E aqui a fórmula do título em volume. Aí você vê que não muda nada. A gente trocou a letra M pela letra V. Tá? Então depende se a questão trabalha em massa ou se a questão trabalha em volume. Então é soluto em cima, solução embaixo. E a mesma coisa. A divisão aqui é conta. Vai dar uma decimal. Para você representar em porcentagem, é só você multiplicar esse valor por 100, correto? Bom, como eu disse, eu ia mostrar isso no exercício. É o próprio exemplo que eu citei agora há pouco, tá? Que é o exemplo do álcool gel. Escolhi o álcool gel justamente pelo período que a gente está. Essa videoaula vai chegar até vocês justamente porque a gente está em isolamento social, né? E eu comentei com vocês que o álcool usado aí para higienização, para se desinfetar as nossas mãos, é o álcool 70. Gente, só uma curiosidade, tá? Não substitua o álcool pela lavagem das mãos com água e sabão. Tá? O álcool é só mais uma proteção, vamos dizer assim. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, tá? Em uma embalagem de 500 gramas de álcool gel, 70%, com a massa de etanol álcool presente. Então assim, gente, popularmente a gente chama de álcool, mas no terceiro ano nós vamos trabalhar a química orgânica e etanol é o nome oficial do álcool. O álcool vocês vão ver mais tarde que ele é um grupo químico, onde o etanol é um representante, mas isso é assunto para o ano que vem, tá bom? Muito bem, então aqui eu escolhi uma embalagem que eu tenho visto vendido aí no farmácia, mercado, perdão. Tá? Eu vi embalagem de 400 gramas, 420, mas eu vou resolver arredondar aqui para 500, até facilita a nossa conta aqui. Tá? Muito bem, vamos à resolução. Tá? O que é o 70%? É uma porcentagem. Então o que você tem que entender? Tá? O álcool gel, que está aqui, ele é uma solução, ele é uma mistura. Quem tiver com álcool gel em casa, vai por curiosidade, pega a embalagem, você vai ter um rótulo ali. E no rótulo você vai ver que ele não é álcool puro. Só que o que a gente tem que entender? Que nessa informação aqui
daquela mistura, 70% é o próprio álcool, é o etanol. Ou seja, tá? Nós temos aí um exemplo de título. É uma relação soluto-solução, mostrando para nós que dentro dos 500 gramas de álcool, tá? Deixa eu mudar aqui a minha... Perdão aqui. Aqui, ó. Dentro dos 500 gramas de álcool gel, perdão, 70% é a quantidade apenas do soluto álcool, entendeu? Então ele é um título. Muito bem. É a concentração de etanol na mistura. 500 gramas não é só o álcool que está lá dentro, é toda a mistura. Ou seja, 500 gramas faz o papel para a gente aqui de massa de solução. Ou seja, ele é a mistura, entendeu? Então, basicamente, gente, é o seguinte: você tem um frasco de álcool gel na sua casa, olha a massa dele, ali é a mistura. 70% daquela mistura é apenas o álcool, entendeu? Então eu quero saber em 500 gramas qual é a massa só de álcool ali dentro. Tá? Então o etanol, que é o nosso álcool, faz o papel para a gente aqui de soluto. E aí, resumindo, qual é a pergunta do nosso problema? Achar, tá, quanto é a massa desse soluto, correto? Então nós vamos resolver de duas maneiras. Primeiro, usando a fórmula. Tá? Então a gente tem que a concentração titular, o título, né, melhor dizendo, que é a porcentagem, é a massa de soluto dividido por massa de solução. Aí você pode perguntar agora aqui para mim: ô professor, tá, por que usar massa e não volume? Porque são 500 gramas, volta lá no enunciado. Grama é a unidade de medida de massa. Então nós vamos trabalhar com porcentagem em massa. Matematicamente, se você colocar os números nos lugares certos, você vai ver que massa ou volume não vai fazer tanta diferença. Só que eu aqui tem que ser formal, eu não posso te passar a informação errada. Então não vou colocar volume, porque grama é a unidade de massa. Por isso que eu usei o título em massa. Tá? Muito bem. Quando eu trouxer os 70% no lugar aqui do título, eu não posso trazer como 70%. Tá? Eu tenho que transformar em número. Como é que eu transformo a porcentagem em número? 70%. 70 dividido por 100. Então, eu vou trabalhar aqui no lugar do tal 0,7. O que é esse 0,7? É o 70%, que é a concentração, transformado em decimal. Né? Eu não posso jogar a porcentagem direto na conta. É importante vocês lembrarem disso para quem usar a fórmula, certo? A massa de soluto em cima eu quero achar, eu não sei. E a massa de solução que vai embaixo da fração é o 500 que está aqui. Tá? Então aqui, substituir. Daqui para frente, pessoal, a continha vira uma regra de 3, né? Você multiplica em cruz, tá? Como se você tivesse colocado 1 aqui embaixo, e aí você chega aqui, a massa de soluto, quer dizer, massa vezes 1 é a massa de soluto, que eu não sei ainda. 0,7 vezes 500 está representado aqui. É só resolver a conta e você chega numa massa de soluto, que no caso aqui é o etanol, de 350 gramas. Então, pessoal, se eu pegar um frasco de 500 gramas de álcool gel 70, que significa 70%, dentro dos 500 gramas, 350 gramas são de álcool. Aí o restante, professor, aí é a mistura de outras substâncias. Pega o frasco de álcool gel que tem na sua casa, espero que vocês tenham, dá uma olhadinha no rótulo, na composição química, certo? É isso, tá? Agora, uma segunda opção que eu vou passar para vocês, e aí eu vou colocar o ou, tá? O ou significa que você não precisa fazer das duas maneiras, você escolhe a que você quiser fazer. Então, tem gente que prefere decorar a fórmula, à vontade, mas tem gente que tem dificuldade de decorar a fórmula. Vamos lembrar que vocês não têm aula só de química, vocês têm aula de outras matérias, então tem outras informações para lembrar. Então, se você quiser uma opção, é fazer pela velha conhecida regra de 3. Aí precisa conhecer a regra de 3, obviamente, né? Bom, nessa regra de 3, nós temos aqui números em porcentagem.
Então é importante eu saber quem é o 100%. Matematicamente, gente, 100% significa total. E o total para a gente, numa mistura, numa solução, é a própria mistura. Então quem faz essa função aqui é o que... Perdão, gente, era para usar o grifa-texto, me desculpem. Tá? Quem faz papel aqui são os 500 gramas, correto? Muito bem. Só que a nossa solução é 70%. Tá, 70%, quanto vai ser? Aí é a massa absoluta que eu quero encontrar. Tá bom? Então sempre a mistura, 500 gramas, nesse exemplo meu agora, do vídeo, sempre a mistura é o 100%. E aí, ou você vai ter a porcentagem para saber quanto é a massa absoluta, ou você tem massa absoluta para saber quanto é a porcentagem. Como eu já tenho a porcentagem, eu preciso saber a massa absoluta. E aí, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, como qualquer regra de 3, né? Multiplica em cruz. 100 vezes m igual 70 vezes 500. Tá? E a gente chega nisso. Daí para frente, matemática. Você vai isolar a massa absoluta, você passa o 100 dividindo, né? E aí, resolvendo essa conta, né? Você pode, aqui, se você quiser, deixa eu mudar aqui só a cor. Um instantinho aqui, a gente dá uma falhada aqui para achei. Ó, você pode cortar 2 zeros aqui com 2 zeros de baixo, né? Vai ficar 70 vezes 5 dividido por 1 dá 350, ou resolve a conta aí, vai da sua facilidade aí, tá? Quer dizer, repara que a gente chega, né, nos mesmos 350 gramas. Então, quando eu coloco... Só de vez em quando uma sumida aqui para mim o mouse. Achei. Tá? Deixa eu voltar aqui o marca-texto. Ó, 350 gramas de etanol nessa, 350 gramas de etanol nessa, quer dizer, o caminho diferente, mas chegou no mesmo lugar, tá bom? Aí vai da opção de vocês, não precisa fazer dos dois jeitos. Quem estava na aula e assistiu a aula com atenção vai lembrar que eu já tinha falado isso, correto? Bom, a próxima medida de concentração que a gente vai trabalhar é a concentração comum, né? A concentração comum, então, na nossa lista de unidades de concentração, ela é a nossa segunda da aula de hoje, né? Ela expressa a relação entre massa de soluto em gramas e volume de solução em litros. Gente, é importante vocês ficarem atentos aqui, ó. Massa de soluto e volume de solução. Então, na concentração comum, a gente não vai ter... Vocês viram que a porcentagem, ela não tem... O título não tem unidade, né? Eu tenho lá uma decimal, 0,7. Aí eu posso transformar em 70%, mas uma unidade medida ele não tem. A concentração comum tem, tá? É o grama por litro. Agora, pode aparecer concentrações comuns em outras unidades, mas tem que ser massa de soluto e volume de solução. Mas grama por litro é o padrão. É uma unidade muito usada em medidas comerciais. O que eu digo comerciais? Alimentos. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar a concentração de açúcar no refrigerante e lá está gramas por litro, né? Então é uma concentração comum. Produtos de limpeza, enfim. Não que o título não possa aparecer também, tanto é que a gente usa o álcool 70, né? O álcool gel 70, também é um produto comercial. Só que para esse tipo de produto dessa slide aqui é mais comum a concentração comum. E aí, assim como eu fiz anteriormente, eu vou passar para vocês duas maneiras de você chegar nesse valor. Por fórmula, tá? Concentração comum, C, a gente vai usar a letra C maiúscula para representar, esqueci de falar no começo. Você vai pegar a massa de soluto em gramas e dividir pelo volume da solução. Gente, é uma forma que vocês têm 3 valores. Basicamente, o que os exercícios vão fazer com vocês? Vão te dar 2 valores para você encontrar um. Então ele pode dar massa e volume para achar o C, ele pode dar o C e o V para achar o M, ou o C e o M para achar o V, mas você vai ter 2 para achar uma, certo? Bom,
Assim como eu fiz anteriormente, vamos resolver um exemplo que é mais fácil de entender o assunto do momento. Exemplo 2. O rótulo abaixo, isso aqui é uma informação real, tá? Quem lembra, na sala, eu pedi que vocês pesquisassem, alguns fizeram isso rapidinho no celular aquele dia, mas vou colocar o mesmo exemplo aqui, inclusive com o rótulo. O rótulo abaixo apresenta a informação nutricional presente em uma garrafa do refrigerante Coca-Cola. Esse aqui é o Coca-Cola, o normal, vamos dizer assim, tá? O tradicional, com açúcar. Tá? Então aqui tem o valor energético, a quantidade de açúcar, gorduras e sódio, importante, tá? Numa porção de 200 mililitros, ou seja, o fabricante ele padronizou para que você faça comparações um copo de coca. Só que um copo padrão, 200 mililitros, um copo americano. Alguém pode falar assim, tem 1 litro aqui em cima, professor. É porque esse rótulo é da garrafa de 1 litro. Lembra que esse produto ele é vendido em garrafa de 1 litro, latinha de 350 ml, garrafa PET de 2 litros, garrafa etanol de 2 litros, enfim. Tá? Então esse 1 litro aqui, o importante é a informação aqui, ó. A quantidade de açúcar para um copo, quantidade de sódio para um copo, as calorias de um copo, entendeu? Essa que é a informação importante. Muito bem. Qual a concentração comum de açúcares nesse refrigerante? Como não ia ter espaço nesse slide, eu vou resolver o exercício no slide seguinte. Letra A, então. Os açúcares, gente, vamos pensar assim, ó. O que é um refri? Basicamente, água, açúcar, ácido, conservantes, corante, enfim, um monte de coisa dissolvido. E as duas substâncias em maior quantidade são a água e o açúcar. O restante vai sendo adicionado. Ou seja, eu posso considerar o refrigerante como uma solução, uma mistura homogênea. Tá? Muito bem. Então o açúcar aqui ele é um dos componentes, ou seja, o açúcar faz o papel para a gente nessa mistura de soluto. Ele é um soluto. Então ali tem açúcar, tem gordura não, desculpa, tem açúcar, tem ácido, tem conservante, tem corante. Então esses 4 que eu falei representam solutos cada um deles, mas a questão vai tratar só do açúcar. Então ele é um soluto, tá? Muito bem. Segundo o rótulo, eu não vou voltar ao slide, porque senão vai dar trabalho para mim aqui. A quantidade de açúcares, 21 gramas. Tá? 21 gramas, aí é um cuidado. Eu já acabei de falar, o refrigerante, ele pra gente aqui, ele é a mistura. Então ele é a solução. Ele faz o papel de solução. Onde o açúcar é uma parte dele. Então o açúcar é soluto, o refri é a solução. E esses 21 gramas de açúcar foram medidos em um copo de refri, que o próprio rótulo trouxe para a gente, equivalente a 200 mililitros de solução. Então aqui, gente, por que eu coloquei esse exemplo dentro de concentração comum? Massa de soluto por volume de solução. Aí você vai falar assim para mim, mas o volume não está em litro. Calma, daqui a pouco a gente transforma isso aqui. Então vamos fazer a primeira opção, como eu fiz anteriormente, primeiro usando a fórmula, correto? Está aqui a fórmula de novo. C, massa de soluto dividido por volume de solução. E aí, voltando à minha fala, que alguém pode ter me criticado, aqui pede o volume em litros. Vamos manter o padrão. E aqui está em mililitros. Não tem problema. É uma transformação que você já deve ter visto em outras matérias, em ciência fundamental, mas para quem não lembra, transformar mililitros em litros divide por 1000. Então, cada 1000 mililitros, cada 1000 ml equivale a 1 litro. Só dividir por 1000. Então, 200 dividido por 1000, 0,2 litros. Então, quando eu for usar na conta, eu vou usar como 0,2. Então, a massa de soluto em gramas, 21 gramas, dividido pelo volume de solução, 0,2 litros. E aí, dividindo um pelo outro, nós chegaremos ao valor de 105. Agora, a concentração comum, ela tem uma unidade. Em cima, grama, embaixo, litro. Então, grama dividido por litro, ou grama barra litro, G barra L. Então, completando, concentração de açúcares na coca, 105 gramas por litro. Entender, tá, gente? Se você pegar a mesma coca normal numa outra embalagem, você vai achar os mesmos números.
Se for, tem que ser a mesma marca, né? Que se mudar de marca, você vai pegar uma Pepsi, você vai pegar aí você vai ver talvez outros números, porque é outro fabricante, mas o mesmo fabricante ele procura manter padrão. Então, eu não estou dizendo que em toda a Coca-Cola tem 105 gramas de açúcar, em cada 105 gramas de açúcar em todas elas. Estou dizendo que toda a Coca-Cola tem 105 gramas de açúcar por litro de Coca. Entendeu? Por litro. Então isso vale para qualquer embalagem, essa relação. É importante você entender isso. Tá? Quer dizer, em um copo tem 21 gramas. Mas se eu pegar mais Coca aqui vai ter mais açúcar, isso é óbvio. Tá? Então a relação 105 gramas por litro, ela vai ser vai valer para qualquer embalagem de Coca-Cola. Tá? Aí dependendo do volume, você faz uma continha e você vai saber quantos gramas tem ali. Então se eu pegar uma garrafa de 1 litro, ela tem 105. Mas em um copo que eu tomar, eu vou tomar 21 gramas. Não sei se ficou claro para vocês isso. A outra opção, por regra de 3, certo? Bom, deixa eu voltar aqui. Segundo o rótulo, nós temos 21 gramas de açúcar em um copo de coca, que equivale a 0,2 litros já transformado. Então, quantos gramas eu vou ter de açúcar em 1 litro? Alguém pode perguntar assim para mim, professor, por que 1 litro? Né? A unidade de concentração de concentração comum é grama por litro. Então, grama por 1 litro para cada 1 litro. Por isso que quem optar por regra de 3 sempre tem que pensar que o total é para 1 litro, tá? Aqui, eu vou só trocar aqui, ó. A gente vai cair naquela regra de 3. 0,2 vezes x igual a 21 vezes 1. Só que 21 vezes 1 é 21, então deixei ali. Passa o 0,2 dividindo, ou seja, isolo x, e a gente vai chegar nos mesmos 105 gramas por litro, certo? Então, perdi meu grafo-texto aqui. Tá? Aí, de novo, gente, lembrar que você não precisa fazer as duas maneiras, tá? Você pode escolher fazer por fórmula, como está na esquerda, ou fazer por regra de 3, como está na direita. Porcentagem, eu acho a regra de 3 mais fácil. Concentração comum, eu particularmente prefiro a fórmula. Correto? Então, pessoal, era isso. Tá? É uma aula, já como eu disse no começo, já vista em aula, mas foi nossa última aula, depois veio o isolamento, veio a suspensão das aulas, então para não exigir de vocês, nossa, lembrar lá uma aula de mais de um mês atrás, com todo esse tempo parado, eu preferi revisar. E aí eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês, só que aí no grupo eu explico como que vocês vão entregar essa lista, tudo bem? Por hoje é isso, e enquanto a gente estiver nesse período aí parado, vão se acostumando com videoaulas, que vai ser o nosso contato aí das matérias, tá bom? Gente, continuem cuidando-se, um grande abraço a todos, tá? Fiquem com Deus e tchau. Pessoal, perdão, tem uma tem uma letra B, tá? Viajei aqui. Outra informação, fica valendo a despedida, mas foi na hora errada, tá bom? Eu não vou editar esse vídeo aqui não. Qual a concentração comum de sódio nesse refrigerante? Tá? Então, o sódio faz o papel aqui também dissoluto, tá? Porque ele é mais um componente daquela mistura. E a massa de sódio dada foi de 10 miligramas. O refrigerante, mesmo papel, tá? Ele é a solução. Então aí, como eu aproveitei o mesmo enunciado, o mesmo rótulo, 200 ml equivale a um copo, tá? Então aqui eu joguei a fórmula. Só que nesse caso eu vou ter que transformar a massa, tá? Em gramas. Então para transformar miligrama em grama tem que dividir por 1000. E o volume já foi transformado no exemplo anterior, então aqui 0,2 litros. Então substituindo, gente, a massa em cima 0,01 dividido por 0,2, quer dizer, em cima gramas, embaixo litros, e aí a gente chega no valor de 0,05 gramas por litro de sódio presente no refri.
tá? Então, uma pergunta BI. Vocês perceberam que nós trocamos o soluto, mas o jeito de resolver ficou o mesmo, tá certo? E aqui uma curiosidade. E eu tinha pedido para que vocês fizessem isso na aula, não sei se vocês vão lembrar. Eu trouxe para a gente finalizar aqui, e agora finalizando mesmo, o rótulo da Coca Zero, né? E eu queria chamar a atenção de vocês para esse aqui, ó. O sódio está aqui, né? Só trazer aqui o grifa-texto, que é mais fácil. O sódio está aqui, né? E na Coca Zero, não vamos fazer conta de açúcar, porque a Coca Zero chama zero porque ela não tem açúcar, tá certo? 23 miligramas de sódio. E repara que ele faz a comparação, o mesmo copo do rótulo anterior, a 200 ml, tá? Então, 23 miligramas de sódio em 200 ml de refri. Só para a gente simplificar essa aula, a conta é a mesma do lado, só que você troca 001 por 0,023. O volume aqui embaixo é o mesmo. Então eu já agilizei, já fiz a conta para vocês. Isso corresponde a uma concentração comum de 0,115 gramas por litro de sódio. Por que eu trouxe essa comparação aqui, tá? Ó, concentração de sódio na Coca normal, vamos dizer assim, concentração de sódio na Coca Zero. A diferença, a Coca Zero, ela vai apresentar 2,3 vezes mais sódio do que o refri normal. Eu coloquei aqui até exclamação, porque isso é muito sério, gente. Sódio, já faz alguns anos, e o ano passado isso foi aprovado, isso começou a valer. Houve uma pressão do governo em cima da indústria alimentícia, né, de diminuir a quantidade de sódio adicionado aos alimentos. Por quê? O excesso de sódio está associado com o aumento da pressão arterial e aí que por sua vez está associado com infarto, doenças do coração. Então a população, as doenças de coração matam muitas pessoas no Brasil, no mundo todo, né, na verdade. Então o sódio é um grande vilão. Então, gente, mesmo diminuindo, você vê aqui que é um valor bem alto. Então, uma curiosidade rápida aqui e uma aplicação aí do estudo da nossa aula de hoje para vocês aí, uma informação legal de curiosidade, tá bom? Pessoal, agora sim acabamos. Me desculpem da minha falha do vídeo aqui, mas só para evitar de ter que editar tudo, eu vou deixar assim mesmo. Então, cuidem-se e fiquem atentos aí, a gente vai lançando uma aula por semana e vamos ver quando a gente vai voltar presencialmente, tá bom? Fique com Deus, tchau, um abraço.